Eu tenho uma boa notícia para você. Olá, sejam muito bem-vindos a mais uma videoaula. Na aula de hoje nós iremos abordar esta boa notícia. Sim, nós estaremos falando sobre o Evangelho. Esta aula é uma aula complementar dos nossos estudos teológicos do panorama do Novo Testamento, fase 1 ou número 1, onde nós estamos estudando os Evangelhos e o livro de Atos dos Apóstolos. Nesta segunda aula, nós estaremos verificando ou considerando as questões preliminares do que diz respeito ao Evangelho. O que é Evangelho? A sua etimologia, e certamente será edificante para todos nós. Na primeira aula aí do nosso manual de estudo, nós estudamos sobre todo o panorama político, social e religioso do Novo Testamento. Verificamos com os irmãos sobre o período interbíblico, sobre a plenitude dos tempos que o apóstolo Paulo aborda em Gálatas capítulo 4, versículo 4. Passamos por este versículo e trazendo toda uma abordagem daquilo que inclui o que é plenitude dos tempos. E por fim, encerramos a nossa aula mostrando que Jesus veio no tempo certo, no tempo apropriado para cumprir o propósito de Deus. Na aula de hoje nós iremos trabalhar um pouco sobre as considerações gerais aqui do Evangelho ou dos Evangelhos, porque na próxima aula nós estaremos já entrando o estudo dos Evangelhos sinóticos. Então note que Evangelho, como você muito bem sabe, é uma palavra grega formada por dois radicais, eu, que significa bom ou boa, e angelion, que significa notícia ou mensagem. Portanto, evangelho, dentro da etimologia da sua palavra, significa uma boa notícia, uma boa mensagem. Esta palavra era usada muito tempo antes de Cristo, já nos escritos clássicos dos gregos, como nas obras de Heródoto e de Homero, e posteriormente passou a ser incorporada no contexto greco-romano. Originalmente ou inicialmente, essa palavra estava associada à recompensa para o mensageiro que era portador de uma boa notícia. Quando ele a trazia, quando ele anunciava, ele era recompensado por algo ou como alguma coisa. No entanto, com o passar do tempo, esta expressão evangelho, esta boa notícia, passou a ser a notícia propriamente dita, né? Então, evangelho era sinônimo de uma boa notícia, e a mensagem que passava a ser essa boa notícia, e não mais uma recompensa para o mensageiro. Então perceba que ainda antes de Cristo, esta palavra era usada neste contexto greco-romano com três sinônimos diferentes, ou para três aplicações diferentes. Então, em primeiro lugar, evangelho estava associado com o nascimento do filho de um imperador ou de um monarca, de um rei importante. Então, quando nascia-se um filho de um rei, de um monarca, então o arauto, o mensageiro, anunciava a boa notícia, ou esta boa notícia, ou o evangelho. Então, evangelho tratava-se da boa notícia do nascimento do filho de um rei ou de um imperador. Por que esta era uma boa notícia no que diz respeito ao reino e ao império? Porque significava que o reino ou o império teria estabilidade por conta de ter uma sucessão ao trono, de ter uma linhagem real estabelecida, de as pessoas saberem quem seria o próximo governante. Então tratava de estabilidade
política, porque as pessoas se tornavam governadores, imperadores, reis, por assim dizer, de duas formas. Primeiro, quando nascia-se numa linhagem real e ascendia-se ao trono naturalmente. Mas também a pessoa podia se tornar rei quando se dava um golpe de estado. Então era deposto o rei que estava vigendo o reino ou o império, e assim o reino era tomado. Mas note como é impressionante pensarmos sobre isso, porque se o evangelho está ligado diretamente ao nascimento do rei ou de um monarca, de um governante importante, os evangelistas, quando escrevem o seu evangelho, se apropria desta palavra, e é muito singular que seja Lucas quem a utilize para designar o nascimento de Cristo, porque o evangelho de Lucas foi escrito para os gregos, dentro desse contexto, dessa cultura greco-romana, a fim de provar que Jesus era um homem perfeito. Então, quando lemos Lucas capítulo 2, nós podemos perceber a impressionante paralelo que é traçado quanto ao nascimento de Cristo. Lucas capítulo 2, no versículo 10, diz assim: Mas o anjo lhes disse, não tenham medo, porque trago boas notícias, ou seja, eu trago para vocês o evangelho, boas novas, boas notícias, novas de grande alegria para todo o povo, porque hoje na cidade de Davi, e olha que ele usa aqui a linhagem davídica para falar que estava tratando do nascimento de um monarca, do filho de um rei, hoje na cidade de Davi, em Belém, nasceu o Senhor, que é Cristo, o Salvador. Veja que Lucas traça este paralelo muito adequadamente, mostrando que Jesus é rei, mostrando a linhagem real de Cristo, mostrando que ele é o Senhor e Salvador. Veja que é importante que Jesus ele não precisou dar um golpe de estado. Jesus não precisou se apropriar do poder. Ele nasceu rei. E isso é importante quando lemos o relato dos pastores na corte do rei Herodes, porque eles chegam até ali e questionam onde está aquele que é nascido o rei dos judeus. Sim, Jesus nasceu rei. Ele não se tornou rei por herança ou por ascender ao trono após a morte do seu pai ou daquele que lhe antecedeu. Não, Jesus já nasceu rei. Jesus não precisou de dar golpe de estado porque ele já é rei desde o seu nascimento. Então, esta era a primeira aplicação para a palavra evangelho, nascimento do filho de um rei. A segunda aplicação da palavra evangelho está propriamente ligada à libertação de escravos, em um contexto greco-romano, onde os escravos era a maior parte da população dos habitantes do império. Quando um escravo era liberto, recebia a sua carta de liberdade, então era uma boa notícia, ou por assim dizer, uma excelente notícia sair do status de escravo para o status de uma pessoa livre. Então era uma boa notícia, uma boa mensagem que era entregue. E note que mais uma vez Lucas traça este paralelo com a missão de Cristo, falando sobre a boa notícia da libertação dos escravos. Em Lucas capítulo 4, versículo 18, Jesus diz na sinagoga em Nazaré: o Espírito do Senhor está sobre mim, pois ele me ungiu para evangelizar, ou para trazer boas novas, ou para trazer boas notícias aos pobres,
E ele me enviou para anunciar que os cativos serão soltos, os cegos verão e os oprimidos serão libertos. Então note que este paralelo que Lucas traz aqui mais uma vez sobre a palavra evangelho, a pessoa de Cristo e a sua missão é fundamental. Mas a terceira aplicação que fazia-se para a palavra evangelho estava propriamente ligado a um contexto militar, a um contexto de vitórias militares. Quando um monarca, um rei, saía para suas campanhas militares, quando ele era vitorioso, não aguardava a sua chegada para anunciar a sua vitória. Os mensageiros vinham na frente antes que o rei e o seu exército chegassem, portando esta notícia, essas boas novas, essas novas de grande alegria, porque o rei saiu para a sua campanha militar, ou para a guerra, e estava voltando vitorioso. E mais uma vez, nesta conexão com a pessoa de Cristo é fundamental, porque Jesus, quando veio ao mundo, na guerra espiritual na qual travou, ele morreu, ressuscitou ao terceiro dia e prometeu que um dia voltaria. E quando Jesus volta por ocasião do estabelecimento do seu reino milenar na terra, certamente ele vem vitorioso, certamente todos verão a sua glória e o seu esplendor, e a grandeza do seu reino, diz a Bíblia, não terá fim. Muito bem, então fizemos aqui uma definição da palavra evangelho e a sua aplicação no contexto e no mundo greco-romano. Veja que é importante ainda pensarmos que evangelho está tratando diretamente ou significa diretamente uma pessoa. Sim, o evangelho é Cristo e Cristo é o evangelho. Em segundo lugar, evangelho significa, ou evangelho trata-se de uma mensagem. E que mensagem poderosa! O apóstolo Paulo, quando escreve aos Romanos, no capítulo 1, ele diz: eu não me envergonho do evangelho, porque ele é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Paulo usa evangelho neste texto como a mensagem pregada, a mensagem propriamente dita do evangelho. Sim, o evangelho é uma mensagem poderosa. Daí o porquê os escritos, os relatos biográficos da vida de Jesus nos escritores do Novo Testamento, nos autores Mateus, Marcos, Lucas e João, é tratado de evangelho, porque é uma mensagem, ou seja, é a mensagem que Jesus Nazaré pregou, as suas boas novas, aquilo que ele andou fazendo de bom para as pessoas. Por fim, evangelho é ainda um estilo de vida. Nós somos identificados e chamados de evangélicos porque praticamos os ensinamentos dos evangelhos ou a mensagem do evangelho do Senhor Jesus Cristo. Então veja que quando estamos tratando de evangelho, nós estamos falando de algo muito amplo e eu quero incentivar você a pesquisar, a buscar, a cavar mais fundo para que assim você possa desfrutar da riqueza que a etimologia das palavras, tanto no hebraico como no grego, nós podemos alcançar ou buscar ou galgar tesouros muito importantes. Esta aula de hoje está chegando ao fim, esta nossa segunda aula ou segunda videoaula. Na próxima aula nós estaremos abordando um pouco sobre os evangelhos sinóticos. Que Deus abençoe você, se essa aula foi edificante, não deixe de compartilhar com no mínimo uma pessoa em nome de Jesus.